Olha o que diz a palavra: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias e por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fala conosco, ministra sobre nós, fala aos nossos corações, Deus. Oh Pai, só o Senhor tem poder, Pai, para ministrar os nossos corações. A nossa boca, ela é de barro, e ela não fala ao coração, mas o Teu Espírito, através da nossa boca, fala aos corações. Fala conosco, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo dizendo das excelências, das revelações que ele teve. E quando ele dizia de si mesmo, ele falava na terceira pessoa: conheço um homem que, corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e teve revelação, mas para que eu não me exaltasse, Deus permitiu um mensageiro de Satanás e colocou um espinho na carne, o qual clamei 3 vezes, e Deus disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E o apóstolo Paulo termina: quando estou fraco, eu sou forte. E esse versículo, esse capítulo não saiu da minha cabeça nessa semana. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E eu sei que muitas das vezes a fraqueza que o texto está falando não é aquela, quando a pessoa diz: ah, eu sou fraco com a bebida, eu sou fraco nessa área. Está falando que quando nós sofremos, passamos por uma luta, por uma dor, por uma aflição, por amor a Cristo, quando nós estamos vivendo por combates. O apóstolo Paulo estava vivendo um tempo de perseguição, e esse texto fala do espinho da carne. E outros dizem que o espinho da carne na vida de Paulo era a cegueira. Era um homem que Deus usava para curar muitas pessoas, mas ele quase não enxergava. Outros dizem que o espinho da carne na vida de Paulo estava ligado ao emocional, porque ele não conseguia tirar da mente a imagem e os traumas gerados pelas pessoas que ele matou por ser seguidores de Cristo, quando ele perseguia os cristãos. O filme falado sobre o apóstolo Paulo retrata sobre isso, e que ele sofria com cada uma dessas visões. Mas o próprio Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Quem sabe você está vivendo um tempo na sua vida, como eu já disse aqui, e você está dizendo: Deus, por que para mim tudo é difícil? Por que para mim nada dá certo? Por que, Deus, por que eu tenho que lutar tanto? Por que eu sou assim? Eu entendo que nos momentos de lutas, nos momentos de dores, nos momentos de aflições,
nos momentos de perdas, é nos momentos de angústia que a gente se volta mais para Deus. Quer ver uma coisa? Quando a enfermidade bate na porta, o que a gente faz? A gente corre para a oração. E uma das coisas que a gente tem que pedir a Deus: Deus, não deixa eu voltar para a oração só quando a doença chegar. Não. Uma coisa eu sempre peço a Deus. Eu já passei por alguns processos que a igreja acompanhou. Alguns diziam: não vai aguentar, vai surtar, surtei. Alguns diziam: vai morrer, não morri. Alguns diziam: vai deixar, não deixei. Alguém dizia: não vai ser pastor nunca mais, estou de pé. Todo dia no altar, todo dia celebrando casamento. Não parei, porque eu fiz um voto com Deus. Independente do que acontecer, eu nunca mais quero sair do teu altar. E nesse voto, sabe o que eu incluí? Dizendo: Deus, que eu não venha voltar para o Senhor só na hora da dor, só na hora da aflição. Não deixa que eu tenha que perder mais nada para me voltar ao lugar que o Senhor quer que eu esteja. Porque, meu irmão, aqueles que Deus tem um plano, aqueles que Deus tem um propósito, aqueles que são chamados por Deus, meu irmão, vai voltar. E é aquela frase que a gente sempre repete, não está na Bíblia, mas a gente diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Que tudo é o amor de Deus. Talvez Deus te colocou aqui hoje nesse lugar e uma voz está ecoando lá do céu: volta, volta, volta para o altar, volta para buscar o Senhor, volta para os caminhos do Senhor, volta à oração, volta à dependência do Senhor, volta a clamar a Deus, volta a servir. Volta enquanto é tempo, antes que venha o dia mau. Por isso que Efésios 6 diz assim, que nós devemos buscar o Senhor revestindo de toda a armadura de Deus antes que venha o dia mau. E a Bíblia diz que o dia mau vai vir, e a gente tem que passar pelo dia mau e permanecendo inabaláveis. Como sem a força de Deus? E uma coisa eu gostaria de dizer para você, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo hoje que o nosso maior desafio como igreja é chegar lá no céu. O nosso maior desafio como cristão é permanecer até o final. E o diabo tem parado muitas pessoas, porque muita gente tem dizido assim: eu sou tão fraco. Uns têm uma fraqueza. E quando nós pensamos em fraqueza, geralmente o apóstolo Paulo diz assim: para que eu não me exaltasse, Deus permitiu um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse, o qual eu clamei 3 vezes. O Senhor diz: a minha graça te basta. A Bíblia fala em Provérbios, me parece que é Provérbios 6:11 ou 16, que 6 coisas aborrece ao Senhor, a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, julgamentos, aquele que espalha contenda entre os irmãos, e tantas outras coisas que a Bíblia chama de pecados muito sérios. A Bíblia fala que aquele que mente é filho de Satanás, mas essa mesma Bíblia não diz que quem adultera ou fornica, que não é filho de diabo. A Bíblia não fala assim, mas fala da mentira. Fala da mentira, fala da porfia, fala dos olhos altivos, fala da fofoca, fala da calúnia. E a gente não considera nem isso uma fraqueza. Não considera uma fraqueza. Mas eu tenho visto muita gente dizendo: pastor, eu tenho uma fraqueza na área da carne, eu não vou ficar firme na igreja, porque eu sou viciado em pornografia, eu tenho uma fraqueza. Pastor, isso é fraqueza ou é pecado? Me fala. Meu problema é jogatina. Me ajuda.
Pastor, eu tenho uma mágoa no meu coração, eu não consigo perdoar. Eu estou com o coração destruído. Eu sou uma pessoa que todos os meus relacionamentos dão errado. E eu me ofendo por qualquer coisa. Quando eu vejo, eu estou brigando, entrando em confusão. Essa tem sido a minha fraqueza. Eu arrumo uma confusão dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu arrumo um balaio de gato na minha vida financeira. Nada dá certo. A minha fraqueza é dinheiro. Eu estou, pastor, passando a pior luta da minha vida. Eu estou deprimido. Eu sou angustiado. Eu não tenho nenhuma razão para estar triste, mas eu estou sempre triste. Tem uma reclamação crescente dentro de mim. Eu não tenho paz na vida. Tem gente que diz para mim, pastor, a minha vida está tão ruim que eu não tiro ela, porque eu sou tão fraco, porque eu sou um covarde. É uma fraqueza. É uma fraqueza. Como o Júlio veio aqui e disse assim, pastor, eu estava no boteco. Às vezes até o julgamento da religião, todo mundo me olhava com desdém. Ninguém acreditava em mim. As pessoas passavam de largo, com o nariz empinado, me julgavam. Mas um dia eu decidi, e eu me levantei, e eu estou de volta no altar, e hoje está com uma obra linda, de um reconhecimento dessa cidade. Escuta, não desista na tua fraqueza, não pare pela tua fraqueza, não pare pelo teu pecado, não pare, é na área que você é fraco, que Deus vai agir. Se você dizer sim, Deus vai agir. Se você dizer, Deus me fortalece, Deus me socorre, Deus me ajuda. Tem alguém aqui que precisa da ajuda de Deus? Eu. Em qual área da tua vida? Clama por Jesus. Na hora da fraqueza, sabe o que as pessoas fazem, irmã Figena? Igual Adão e Eva. Eles comeram do fruto proibido. Qual foi o pecado deles? Desobediência. Deus vem na viração do dia. O que eles fazem? Aí eles esconderam de Deus. Adão, onde tu estás? Tem como esconder de Deus? Ele escondido atrás das folhagens. Tem muita gente escondendo de Deus hoje, com medo de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha uma pessoa dependente químico. Uma pessoa que já veio para a igreja e ficou na igreja dependente químico há muitos anos. E um dia a graça de Deus vem ao encontro dela, o favor de Deus, o fortalecimento de Deus que é de dentro para fora, e essa pessoa liberta. Essa pessoa vai ser um instrumento para curar muita gente. Provavelmente vai pregar nessa área, vai trabalhar na casa de libertação. Ei, gente que vem para a igreja, oh pastor, eu não sou ninguém, eu fui homicida, eu fui preso, eu passei por um vale, eu fui lá no fundo do poço, mas Deus vai nos fortalecendo a cada dia, e cada dia você pede o socorro dele, vai se transformar em ministério na tua vida. Não pare! Eu tenho visto pessoas, irmãos, eu não consigo imaginar essa dor. Eu não consigo falar para ninguém, imagina a sua dor, porque eu não imagino. Um pai e uma mãe que perde um filho. Essa semana eu fiquei ouvindo uma história que eu quero até conhecer. A pessoa que tem uma associação na cidade. O menino, antes de morrer com a doença rara, falou para a mãe: mãe, eu vou morrer, e eu quero que a senhora cuida, tem a mesma doença do que eu. Mas não só do doente, que o Senhor cuida da família do doente, que a senhora cuida de quem cuida. E todo mundo ficou abismado, como uma criança fala dessa expressão. E essa maior fraqueza da mãe e do pai, a maior dor, hoje eles têm uma associação que fortalece. Eu vivi um trauma na minha vida. Hoje Deus manda homens de vários lugares do Brasil para conversar comigo.
ministrando nessa noite uma palavra profética sobre a tua vida. E hoje cadeias e grilhões e algemas serão despedaçadas da tua vida. Hoje a unção do milagre vai tomar a tua vida. Deus vai te fortalecer hoje de uma maneira sobrenatural. E vem um novo tempo, um ministério lindo na tua vida. A unção, a graça de Deus aqui nesse lugar. Pastor, a minha fraqueza é que não acredito no futuro, porque não tem homem que presta. Como eu vou casar? Como eu vou ter uma família? Se for possível, Deus faz um só para tu, minha filha. Mas que vai acontecer, vai. Pastor, meu sonho é ter uma família, ter uma casa. Eu estou chegando um tempo, como que eu vou ter meus filhos? O tempo está passando. Nada, não tem tempo que passa para Deus. Quando Deus tem um projeto, vai acontecer. Pastor, a minha fraqueza é essa. Eu venho aqui profeticamente que o poder de Deus vai aperfeiçoar a tua fraqueza. Creia nele, clama por ele, diz Deus: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Diga o fraco: eu sou forte. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo dizendo: porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. No versículo 10 ele faz uma filosofia: quando eu estou fraco, eu sou forte. O verbo estar e o verbo ser. Estou. Sabe o que eu aprendo quando eu falo sou? Estou falando da minha identidade. Um exemplo, olha aqui. Irmã Fichena é a senhora minha mãe. A senhora minha esposa está ali. Aí eu sou uma pessoa que eu não gosto de bagunça. Eu tenho horror à bagunça. Eu tenho pavor da bagunça. Eu não suporto bagunça. Eu tenho tanta dificuldade de ficar aqui se esse carpete está com uns negocinhos aqui. Eu tenho vontade de parar e ficar catando. Mas eu faço bagunça. Eu faço bagunça. Confesso meu pecado. Mas imagina, chega lá em casa, tem um tênis aqui, um sapato aqui, um chinelo aqui, eu ponho a blusa aqui, mas a bagunça me irrita. Eu vou limpar, mas me irrita. Aí a minha esposa ou minha mãe chega, diz: não, que bagunça é essa? E eu falo: não, é porque eu sou bagunceiro. Aí elas viram as costas, eu limpo, né? Chega e fala: não, parabéns, né? Aí o que eu disse? Arrumei. Eu não digo, eu sou organizado, eu sou arrumado. Eu não digo. Mas quando é negativo eu digo: eu sou bagunceiro. E toda vez que eu uso a palavra eu estou falando da minha identidade. Eu estou falando da minha personalidade. Por isso eu não posso dizer eu sou fraco. Não, você não é fraco. Você pode ser fraco, porque na verdade você é filho do Deus Altíssimo. Você é imagem do nosso Criador e semelhança do Criador. Você é obra-prima da criação. Você é mais do que vencedor. Você é menina dos olhos de Deus. Então você pode dizer: eu sou o referencial de Deus na terra. Eu sou a extensão da mão de Deus na terra. Eu sou a boca de Deus nessa terra. Eu sou instrumento de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Você sabia? Eu vou confessar uma fraqueza que eu tinha. Olha para mim, gente, olha para mim que eu termino. Se você não olhar para mim, eu não vou terminar mais nunca. Mas se você olhar para mim, eu termino. Eu tinha uma fraqueza muito grande. Qual que era a minha fraqueza? Ô Erecha, eu estou falando sério. Eu sou marronzinho. Eu sou um marrom bombom. Lindo. Eu sou um marrom bombom. Lindão. Mas eu não me via assim.
eu não gostava que as pessoas me chamavam de preto. Então o meu apelido era que suco de pneu, breu. Não era isso, breu, mãe? Ainda bem que o Erecha não lembra isso lá no garimpo. De vez em quando chega um garimpeiro aqui. Fala, ô breu! Eu fico caladinho. Ô breu! E eu finge que nem é eu. Senão pega esse trem de breu. Que coisa feia, breu. Que suco de pneu. Geu pneu. E eu me via muito beiçudo. Hoje eu sou um cara tão bonito que eu vejo tem gente que fica fazendo um tanto de aplicativo para ter uma boca que chega a 10% da minha. Mas quase me escravizou ali. Quando eu entrei para o seminário, eu dizia assim, mãe, como é que eu vou ser um pastor, um pregador? A minha cabeça não firma. Eu não consigo fazer um esforço. Eu tenho dificuldade de traçar uma linha de relacionamento. Eu não sou um bom orador. Eu não sou um bom pregador. O meu jeito de ser é esse. Essa é a minha fraqueza. Eu queria ser um cara todo internado, todo clássico, todo certinho, todo positivo. Ah não, eu sou pra lá, eu sou pra cá. As pessoas não sabem quando que eu estou falando sério, quando que eu estou brincando. Tem hora que eu estou indo para lá, eu estou voltando para cá. Tem hora que eu estou chorando. Quem já viu, irmão? Quem já viu? Eu chorando copiosamente assim. Quem já viu eu chorando? Quem já viu eu chorando? Aí na mesma hora eu levanto. Quem já viu? Levanta a mão aí. Quem já viu? Minha fraqueza. Quanta gente já falou, ele não pode ser pastor, o jeito dele ser não pode ser pastor. Teve um dia, irmão, que eu estava mal. Quem já ficou mal aqui? Eu já fiquei. E de vez em quando, se Deus tiver misericórdia, eu fico caindo. Um dia eu estava mal, de maré, desci. E terminou o culto, estava bravo. A irmã virou para mim e falou, pastor, parabéns, hoje você está com cara de pastor. Eu falei, obrigado. Depois eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu estava parecendo mesmo que eu estava montado no cão. Quanta gente já falou comigo, o pastor não pode ser pastor por conta daquele jeito dele. Um dia alguém falou até para minha mãe, tadinha, ela está triste até hoje. Seu filho não pode ser pastor, ele surta. Essa é a minha fraqueza. Mas alguém que tem fraqueza aqui ou só eu? Mas sabe o que eu aprendi? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E depois que eu entendi isso, eu sou livre. Eu ganho alma da maneira que eu sou. Deus me usa da maneira que eu sou. Deus usa aquilo que eu tenho. Eu sou dele e para a glória dele. Pare de ficar se vendo pequeno. Pare de ficar ficando baixo. Você não é fraco. Você pode estar fraco. Eu estou fraco. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Eu venho para o altar dependendo de Jesus, irmão. Eu sou um pastor que eu dependo só de Jesus. Tem alguém que chega para mim, minha mãe fica toda feliz quando alguém chega para mim e diz assim, de vez em quando eu estou aqui, né? Que eu limpo esgoto, é eu que subo do telhado, eu lavo muita coisa. Antes eu fazia mais, agora não, agora eu já estou ficando mais metido. Sei, irmão, a gente começa a ficar rica, é estranho, né? Não é, Sandra? Estou te devendo ir lá da sua casa tem uns dias, né? Eu acho que eu estou ficando rico. Não é? Mas tem gente que chega e fala, quem que é o pastor da igreja? Terça-feira, o mover, Deus movendo. E eu coloquei uma camisinha, eu ganhei de presente, baby look, apertadinha. Aí eu tirei o paletó, tava com aquela marmota. Aí eu saí ali comendo um pão assim. E o cara chegou e falou, ô, e esse pão aí? Eu dei meu pão pra ele. Ele falou, irmão, hein, bacana, hein? Você é um irmão bacana. Mas eu quero falar com o pastor dessa igreja. Quem que é o pastor dessa igreja? Eu olhei pro pastor Pablo. Os outros chegam lá, quem que é o pastor dessa igreja? Tem alguém que diz assim, quem é o pastor? Eu falo, o pastor Faria. Como é que construiu essa igreja? Como é que essa igreja tem gente? Teve alguém que diz assim, você é da igreja daquele pastor? Ela disse, sou, você é doida. Ele disse, ele também é.
eu também sou. E junto nós vamos chegar lá até o céu. Meu irmão, não importa o que as pessoas vão falar, o importa o que eu sou, o que sou, pela graça de Deus. E a unção de Deus aqui nesse lugar. A unção de Deus aqui. A vida de Deus chegando nesse lugar. Há uma glória de Deus chegando aqui nesse lugar. E eu não estou aqui fazendo apologia à loucura. Não estou aqui fazendo apologia a nada. Eu só estou te dizendo, dependa dEle, chama Ele. Se você não consegue sair, Ele te fortalece, Ele te ajuda. Segura na mão dEle. Diz: Deus, me arranca desse lugar. Me usa, Deus. Eu não consigo, eu não dou conta. Mas Cristo em nós é a certeza da glória. Há um poder que opera em mim, e com Ele está tanto querer como realizar. Uma coisa que eu declaro todo dia: eu sou dependente de Deus. O apóstolo Paulo diz, e eu vou parafraseá-lo: em mim não há bem algum. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, faço, porque consiste com a minha carne. Mas uma coisa que eu repito sempre também: eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Explicando o que é ser autossuficiente na suficiência de Cristo. Nele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nele eu e você podemos todas as coisas. Ei, Deus está de olho em você. Deus não está aqui para te acusar nem para te julgar, ou para te dizer: não, você tem problema de saúde, você tem problema de cabeça, você tem problema de caráter, você tem problema disso, você não vale nada. Não, na olaria de Deus não tem refúgio, não tem lixo. Deus está te dizendo: você para mim é um vaso escolhido. Ei, o vaso pode estar quebrado, rachado. Ele põe a mão, tira a impureza e faz um vaso novo para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vou orar por você. Quanta gente que falou para vocês: não tem jeito, esses filhos miseráveis seus só dá desgosto. Ouviram falar isso? Tem gente, pau que nasce torto vai morrer torto. Você vai encontrar esse miserável aí na esquina com a boca cheia de areia. Ouviram isso? E eu ouvi também: você é a ovelha negra da família. Mas um dia, porque uma coisa é uma pessoa que não conhece Jesus entregar a vida a Jesus. Outra coisa é um desviado voltar para a igreja, que já conhece a igreja, conhece o fundo da cozinha, conhece a seriedade das coisas. Ele quer, mas não tem força. E um dia eu ouvi a voz de Deus dizendo: volta. E eu estava usando algumas substânciazinhas químicas, e com ela algumas drogas lícitas. O que é droga lícita? Uma droga lícita: álcool, cachaça, mé, vodka, Campari, Drink Ideia, essa miséria toda aí. Qual é mais uma droga química lícita? É um Rivotril, um Zopidem, um Algafan, um Gadernal, um lítio. É lícito. Aí você mistura uma miséria dessa com a outra miséria da droga lícita, álcool, e fora outras drogas não lícitas. Mas eu ouvi a voz de Deus dizendo: volta. E aí minha mãe me disse: tem uma irmã lá na igreja. Outras irmãs: irmão, não mexe com essas irmãs. Sangue de Jesus tem poder nessas irmãs de oração. Tem alguma irmã de oração aqui na igreja? Olha para mim, abra o teu olho, tem alguém orando por você. Você não abre o olho para você ver não, viu, Daniel? Você tem uma tia orando para você, viu?
Tem um clamor da sua avó que Jesus já levou, clamando ainda. Irmã Figena falou, tem uma irmã orando lá para você e disse que tem que ir lá. Eu digo, não vou mesmo, vou mexer com essas irmãs de oração. Mas um dia eu fui e ela falou comigo assim, acabou seu tempo, volta, a porta da graça está fechando para tu, bichinho. A porta da graça está aberta para você, mas ela pode fechar. Para mim estava fechando. E eu disse, Deus, eu não dou conta. Como é que eu vou ser na lei dos crentes? Mas eu voltei do lugar que eu nunca deveria ter saído. E a porta que estava fechando escancarou de novo. E hoje eu digo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Se alguma virtude, se algum louvor veio do Pai das luzes, onde não tem nenhuma variação, sou salvo pela graça, é dom de Deus, eu dependo dele. Deus me restaurou. E quem sabe Deus te trouxe aqui hoje, e Ele está dizendo para mim e para você, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pastor, não consigo orar, não consigo buscar, não consigo voltar, não consigo sair do lugar. Deus está te chamando, dizendo, vem, eu te fortaleço, eu te ajudo. É o meu poder na tua vida. E o que aconteceu na minha vida não foi nenhuma virtude minha, foi o poder de Deus dentro de mim. Eu só me entreguei, gente. Eu quero orar. Eu quero perguntar se há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Se tiver, levante bem alta a sua mão, eu quero orar por você. Talvez Deus aqui hoje, um convite de um amigo, mas essa noite estava escrito na eternidade para que a sua vida fosse mudada. Ou talvez você está aqui e é uma voz dentro de você. Hoje chegou seu dia, chegou a tua hora. Há uma voz cantando lá no teu ouvido, volta. É como o Espírito Santo estivesse falando para você, volta, vem viver do meu lado outra vez. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de voltar. Eu não sei se tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo, ou se quer voltar. Se tiver, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém aqui? Alguém aqui hoje que se sente fraco? Fica de pé. Precisa ser fortalecido.